Olá, vamos iniciar mais um programa Saúde para você. Meu convidado hoje é o Dr. Marcelo Cruz, que é urologista. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Novembro Azul. É só um minutinho que já a gente está de volta. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim eu vou conversar com o Dr. Marcelo sobre o Novembro Azul. Olá, doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é um prazer para a gente estar presente aqui e, sobretudo, a oportunidade de esclarecer aos homens, a importância dessa campanha que já vem sendo feita há muitos anos e que precisa continuar sendo feita, uma vez que nós ainda mantemos aí um índice de mortes pela doença preocupante. Então, Marcelo, Novembro Azul é uma campanha que realmente deu certo, né? Sim, porque justifica-se na medida em que a gente está diante de um tipo de câncer que é bastante frequente nos homens, é o segundo mais frequente e ainda é responsável por um grande número de mortes causadas diretamente pela doença. Então, estima-se que hoje no Brasil haja uma incidência de mortes de 60 a 70 mil homens ano pela doença ainda. Então, razão pela qual é mais do que justificada a manutenção da campanha e a extensão dos esforços de toda a estrutura de saúde no sentido de tentar melhorar os nossos números em termos de conseguir detectar e tratar precocemente a doença. Então, Marcelo, tanto tempo já tem essa campanha, é possível ver um resultado positivo dessa campanha? Tem como mensurar isso? Eu acredito que sim, que a partir dos próximos anos a gente deva ter resultados mais concretos. O início de detecção do câncer de uma forma mais precoce, ele se advém com o desenvolvimento da dosagem do nível de PSA no sangue. Então, isso é uma coisa relativamente recente, que eu acredito que esteja na faixa entre 25 e 30 anos só. Então, eu acredito que com o passar dos anos agora, essa campanha e na medida em que a informação também evoluiu, então ela está chegando aos 4 cantos do Brasil, seja através da televisão, rádio, mídia social, eu acredito que agora sim a gente vai ter impacto positivo em relação à conscientização dos homens sobre a necessidade do exame periódico da próstata. Então, Marcelo, ainda existe um preconceito do homem procurar o médico, principalmente para prevenção, porque às vezes a gente sabe que é difícil o homem procurar o médico até quando já tem alguns sintomas, Mas você tem percebido uma melhora disso, do homem procurar mais, um exame preventivo? Com a informação mais nítida, e com o desenvolvimento do conhecimento que as novas tecnologias de informação trouxeram, existe sim um aumento da procura. Mas, assim, em grande parte, o preconceito do homem em relação ao exame, muitas vezes está ligado, eu acredito, mais ao medo do que à questão preconceito propriamente dito. Medo em que sentido? Medo do resultado do exame, medo de aparentar fragilidade, uma vez que se exige do homem uma postura de uma pessoa inabalável e de boa saúde, então ele vê a imagem dele com o risco de ser maculada no sentido de se propor a fazer um exame dessa natureza. Mas mesmo as gerações antigas, os nossos pacientes com mais idade, hoje eles vêm desenvolvendo essa consciência, tanto no meio urbano quanto no meio rural, e a gente vê com muita alegria que o número de homens que têm procurado assistência médica tem aumentado. Esse resultado, então, dessa detecção precoce, nós vamos observar somente com o passar de algum tempo. Então, Marcelo, qual é a idade ideal, se é que existe uma idade ideal, para o homem começar a fazer esses exames preventivos? Quando é que ele tem que começar a se preocupar com câncer de próstata? Perfeito. Antigamente, a faixa etária indicada seria a partir dos 45 anos. Hoje, a Sociedade Brasileira de Urologia, em
discussão com sociedades americanas e europeias, ela chegou a um consenso pessoal aqui para a nossa realidade, e que o indicado para todo homem é iniciar o controle preventivo regular da próstata a partir dos 50 anos de idade. Em casos excepcionais, em aqueles homens que têm um histórico familiar de câncer de próstata, às vezes a gente sugere que inicie essa triagem um pouco mais cedo, pelo menos com a realização do PSA anualmente. E em caso de alteração, então você procederia ao exame físico mais precocemente. O grande número das doenças de próstata normalmente se manifesta entre 50 e 80 anos. Então, nesse período da vida é em que o homem tem a maior chance de ter uma doença clinicamente significativa. E o que é uma doença clinicamente significativa? É aquela que tem o potencial de levá-lo ao óbito. Então, Marcelo, o que pode, além do fator genético, como você já colocou, o que pode causar o câncer de próstata? Observou-se ao longo de muito tempo nas análises de raças, então existe o fator racial. Tem trabalhos americanos que mostram, por exemplo, que os afrodescendentes eles têm maior incidência de câncer de próstata do que outros determinados grupos étnicos. Então, o fator racial é bastante significativo em alguns aspectos. Existe o fator alimentar. Então, os asiáticos eles têm uma menor incidência de câncer de próstata do que o homem americano, se for avaliado in loco, no país onde eles residem e com os hábitos alimentares que lá existem. Uma vez transportados à realidade da alimentação ocidental, eles se equiparam ao nível de câncer do homem americano, ou seja, o que demonstrou claramente é que a questão alimentar ela tem também influência na potencialização da chance de desenvolver o câncer de próstata. Que tipo de alimento, doutor Marcelo? Normalmente, as carnes em conserva, como salame, presunto, mortadela, salsicha, as carnes vermelhas, sobretudo aquelas carnes feitas sob a forma de churrasco, uma vez que existe grande impregnação de substâncias cancerígenas. No geral, as substâncias muito ricas em gordura, uma vez que também o excesso de peso, sobrepeso, já está nitidamente relacionado com o aumento da chance de desenvolver doença, por desenvolvimento de fatores inflamatórios, decorrentes do excesso do índice de massa corpórea. Existem alguns trabalhos que tentam correlacionar a presença de pesticidas também com o aumento da chance de desenvolvimento de doença, que ainda não se tem uma conclusão. O hábito de fumar, o cigarro, como além de outros tipos de tumores, ele também está relacionado com o aumento da chance de doença clinicamente significativa, assim como o excesso do consumo de álcool. Essa é uma grande novidade, porque existe um nível seguro para o consumo de álcool em diversos aspectos da saúde. Então, pouca gente sabe, mas o excesso do álcool, ele também tem um potencial cancerígeno. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. O programa Saúde para Você volta já. Já estamos de volta com o programa Saúde para Você, hoje conversando com o Dr. Marcelo sobre o Novembro Azul. Dr. Marcelo, fala pra gente qual que é a frequência desses exames preventivos, de quanto em quanto tempo que o homem deve procurar um urologista? Perfeito. Nessa faixa de maior risco de desenvolvimento da doença clinicamente significativa, 50 a 75 anos, é recomendado o exame anual, em que se consistiria na dosagem do PSA, na realização da anamnese e do exame físico, que é o exame de toque. Sempre que necessário haja alguma alteração de fluxo urinário, o ultrassom nos ajuda mais na questão do processo de aumento de tamanho da próstata, que é muito frequente também no homem a partir dessa faixa etária.
E caso haja alguma anormalidade, então procede-se a talvez ou exames mais frequentes ou exames de elucidação diagnóstica, como a biópsia de próstata, que é aquela que é capaz de nos firmar o diagnóstico de certeza. Agora, doutor Marcelo, a gente sabe que quanto mais precoce o tratamento, a chance maior de cura, né? Sem dúvida. É uma doença silenciosa, então por isso tem uma relação com alto índice de mortalidade. Não por ela ser rapidamente progressiva, mas por ela ser silenciosa. Então, o diagnóstico precoce, enquanto a doença está confinada à próstata, você consegue, então, o processo de tratamento curativo. Já quando você tem um extravasamento da doença, existe o tratamento, mas é um tratamento paliativo, em que a cura já não é mais possível. Como que é o tratamento, então, doutor Marcelo, do câncer de próstata? Existem dois tipos de tratamentos que a gente poderia, para simplificar, que é o tratamento cirúrgico, em que você remove a glândula, né, e junto com ela a doença, você remove a próstata e as vesículas seminais e reconstrói o trânsito urinário. Existe o tratamento radioterápico. Existem novas tecnologias de tratamento, que é a de ultrassom, de hipertermia, de crioabilação, de injeção de algumas substâncias que ainda se encontram em estudos, alguns estudos promissores e que talvez venham ser incorporados nesse arsenal de tratamentos possíveis da próstata. Mas ainda a grande maioria dos tratamentos, ele fica restrito a tratamento cirúrgico ou radioterápico. Agora, doutor Marcelo, nessa opção do tratamento pela remoção da glândula, quais as complicações disso? E o homem poderia voltar a ter outro tipo de câncer? Em relação à questão da remoção completa, né, então você impõe ao homem uma situação imediata de infertilidade. Então, a partir daquele momento, ele se torna incapaz de ter filhos pelas vias naturais. Alguns homens, no processo de manipulação cirúrgica, podem desenvolver disfunção na parte sexual e outros dificuldade em reter a urina. Isso tem muita relação, primeiro, com a questão técnica da cirurgia, segundo, com a situação de saúde daquele homem. Agora, doutor Marcelo, é possível prevenir o câncer de próstata? Essa tem sido uma grande jornada da medicina, sobretudo da urologia, no sentido de desenvolver ou encontrar substância que tivesse a capacidade e propriedade de prevenir. Então, um dos estudos que apresentou resultado clinicamente significativo foram estudos em que se usa uma substância, duas que nós temos disponíveis atualmente, que são inibidores da 5-alfa-redutase. São medicamentos que habitualmente são utilizados para diminuir as próstatas grandes e com isso tentar evitar a cirurgia pelo crescimento benigno da próstata. Então, grandes grupos foram acompanhados durante vários anos e perceberam que existia uma diminuição de doença grave de câncer de próstata em 25% no grupo que usa o medicamento. Então, os inibidores de 5-alfa-redutase, como a finasterida e dutasterida, parecem ter uma ação preventiva no desenvolvimento de doença clinicamente significativa. A vitamina E não se comprovou eficiente, assim como também o licopeno não se comprovou eficiente. Então, são medicamentos que foram estudados e o resultado não se provou eficaz. Existem algumas pesquisas em relação ao chá verde que precisam ser mais aprofundadas, que talvez as catequinas que existem nele tivessem uma ação preventiva no desenvolvimento da doença, mas não existe nenhum resultado concreto em relação a isso. Agora, doutor Marcelo, uma vez o câncer tratado, ele pode voltar? Sim, existe uma manifestação às vezes tardia da doença, que normalmente já seria uma micrometástase, né?
que existia por ocasião da cirurgia e que não foi detectada por nenhum método de imagem. E também quando existe uma ineficiência da cirurgia em remover a doença, talvez porque a doença já esteja fora da próstata, ou até da radioterapia em que a doença não respondeu ao tratamento da forma que deveria. Agora, quanto antes detectado, mais a chance de cura e menor as complicações, né, doutor Marcelo? Sem dúvida nenhuma. É uma doença cujo diagnóstico precoce, né, ela permite um tratamento com maior chance de cura e um menor índice de complicações. Então, Marcelo, o objetivo do programa é sempre dar dicas de tratamento, principalmente de prevenção. Já que a gente está vivendo aí o Novembro Azul, que dicas você daria para o nosso telespectador, né, evitar o câncer de próstata? Perfeito. Então, são várias dicas possíveis, já algumas com embasamento científico sólido. Uma higiene do sono adequada. Durante o período do sono, o nosso sistema imunológico então se refaz e ajuda a nos proteger não só das infecções quanto das doenças, né, tumorais. Uma alimentação adequada que nos proporciona, além da incorporação de nutrientes essenciais, evitando também a ingestão daqueles alimentos que poderiam nos causar mal. Controlar o peso, de que forma? Através do controle alimentar e do exercício de atividade física regular. Fazer avaliações periódicas na medida em que se aproxima da faixa etária em que aumenta o risco da doença, sobretudo naquelas pessoas que têm histórico familiar. Evitar o consumo de cigarro, evitar o excesso de álcool. Feito a exposição a agentes que possam causar problemas de saúde como radiações ou pesticidas e, sobretudo, também ter paz de espírito. Isso é muito importante. Então, mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a sua participação, doutor Marcelo, no nosso programa hoje. Até o próximo programa Saúde para você.